Bom dia! O Fala Pirenópolis está no ar e nesta sexta-feira o nosso convidado é o engenheiro analista ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Michael Douglas, e nós vamos conversar sobre coleta seletiva. Michael, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo ao Fala Pirenópolis. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Fico muito alegre em poder participar, e poder falar um pouco sobre a coleta seletiva que está sendo implantada no nosso município. Não, está sendo implantada, está funcionando já e é um momento assim histórico para nossa cidade, né, Michael? Como é que foi a construção desse projeto até ele finalmente ter sido lançado no final de abril? Bom, Carla, esse projeto, na verdade, eu tive ele já na faculdade, né? Eu estudei na cidade de Anápolis e na faculdade eu queria aplicar aquilo que a gente aprendia em sala de aula. Então eu comecei a pensar no futuro o que eu podia fazer pela nossa cidade. Passei por uma empresa multinacional, trabalhei uma época, trabalhei fora do Brasil, trabalhei no Chile e com essa experiência que eu tive de faculdade e a empresa multinacional, surgiu a oportunidade de vir para Pirenópolis e aplicar um pouco do conhecimento que a gente adquiriu durante esse tempo. Então, eu já acompanhava na cidade de Anápolis a coleta seletiva, acompanhava em Goiânia, né, esse processo que tinha de separação dos materiais, esse processo de ajudar a uma cooperativa. Então, esse projeto surgiu de um sonho lá da faculdade e que eu pude trazer para Pirenópolis. E o que é que as pessoas precisam entender sobre a coleta seletiva nesse momento? A gente já sabe que tem um caminhão, que toca uma musiquinha. O que a gente precisa ficar atento e saber para a gente também fazer a nossa parte? O que a gente precisa mudar a percepção das pessoas muitas pessoas pensam que é simplesmente eu descartar o lixo. Para nós que trabalhamos nessa área ambiental, a gente tem uma diferença na nomenclatura lixo e resíduo. Né? Lixo é aquilo que eu não consigo mais ter utilização. Resíduo é aquilo que aplica na logística dos 3 R's, que seria reduzir, né? Reutilizar e o reciclar, que é o slogan do projeto. Então, o que as pessoas precisam entender é o seguinte: existem pessoas que precisam, que utilizam esses materiais. Para quê? Para poder revender. São famílias que dependem desses materiais. Outro ponto seria a questão ambiental. Nós sabemos que hoje os recursos eles estão esgotáveis, né? Antigamente a gente tinha a percepção que a gente poderia simplesmente tirar do meio ambiente e não sabia que tinha essa questão de recursos esgotáveis ou inesgotáveis, né? Então, hoje existe uma cadeia muito forte. Hoje, se você for ver, é muito difícil você achar uma latinha no chão. Né? Hoje você tem vários catadores de latinha. O Brasil hoje é o maior reciclador de latinhas do mundo. Olha! Né? E existe isso para outros materiais. Então, o papelão, o plástico, o alumínio, o ferro, a madeira e etc. Então, o que as pessoas precisam entender é que a Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz a questão da gestão compartilhada. O que é? Não é só o município que é responsável pelos materiais, os resíduos. Antigamente, eu vou descartar o meu lixo, vai ficar lá, a prefeitura se vira. A lei, ela trouxe, não, a gestão ela é compartilhada. Todos os geradores precisam estar na cadeia e cada vez reduzir mais essa questão que é mandado para o aterro sanitário. Nada mais justo do que a gente se responsabilizar pelo lixo que a gente produz, né? Que a gente gera. E isso começa até na forma, quando a gente começa a se preocupar com isso, Marco, não sei se você vai concordar, mas quando a gente desperta esse olhar acerca da reciclagem, a gente começa a pensar até o que a gente vai comprar. Começa lá atrás. Perfeito. É tão interessante essa questão. Isso é muito cultural, né? Em algumas cidades tem pessoas que já é normal. Recentemente eu propaguei isso na família, no grupo do WhatsApp, o pessoal viu nas redes sociais e hoje a minha avó ela faz esse processo de separação. Eu falei, mas eu não sabia. Justamente, vó, porque isso não era uma coisa que era rotina, né? Hoje você vai nas cidades do sul, por exemplo,
tive em Gramado, conhecendo lá, é coisa normal, né? A pessoa ter ali o seu lixo seco, seu resíduo seco separado. E a gente está implantando isso aqui dentro da cidade, a gente fica muito feliz, né? Em saber que a gente está colaborando com o meio ambiente e a gente ainda ajuda as cooperativas locais, né? Mas você falou uma coisa muito interessante, né? A declaração da sua avó, Michael, eu não sabia. E agora já está fazendo, né? Então eu percebo duas coisas nisso aí. Primeiro, que a gente não tem que ter vergonha de não saber, porque a gente foi educado numa outra cultura, você mesmo falou, em que a gente acreditava, a gente tratava e tinha um olhar para o lixo totalmente diferente, que a gente foi aprender ao longo da jornada, da caminhada, né? E o segundo, gente, é que é sempre hora para começar. Com certeza. Apesar de estar na Constituição que a educação ambiental ela teria que estar nas escolas, a gente ainda é uma realidade que a gente não consegue atender, né? Então, assim, são poucos lugares que a gente tem dentro das escolas essa questão de educação ambiental. E a gente, igual você mesmo falou, a gente precisa aprender, né? A gente precisa cada dia mais desenvolver isso dentro de nós. Mas vocês já começaram um trabalho essa semana, teve visita da escola na secretaria, como é que foi isso? Sim, a gente recebeu o pessoal do Colégio Estadual Joaquim Alves, alguns alunos do primeiro ano, e a gente pôde estar passando para eles sobre esse trabalho, esse projeto que está sendo implantado no município. E eu gostei bastante, o pessoal foi muito curioso, as crianças perguntando, se interagindo, fizeram bastante pergunta. Então a gente ficou ali mais de hora conversando com alguns alunos e eles se propuseram a propagar essa ideia. Então é muito legal isso, né? E é exatamente isso que é o bacana, né? Assim, se você já aprendeu um pouquinho, passa pra frente, agarra essa ideia, põe em prática na sua casa e vai conscientizando e informando todo mundo à sua volta, o vizinho, o sobrinho. Com certeza, Carla. Eu acho que a maior forma de fazer marketing é a propagação entre pessoas, né? A gente tem que ser educadores, né? Pequenos educadores ambientais é importante que tenha no nosso meio para poder o projeto ter mais sucesso do que a gente pensa, né? Em relação a isso, Michael, vocês na Secretaria de Meio Ambiente, vocês já têm preparado, já têm soltado alguma coisinha ali nas redes sociais de vocês, né? Então quem quiser acompanhar e se informar sempre, acompanha. Qual é o canal? @meioambiente.pirenópolis. Lá a gente posta bastante conteúdo legal do trabalho da Secretaria e também dessa questão da coleta seletiva. Tem muita informação, viu, gente? Onde ficam os coletores, como fazer. E por falar nisso, essa semana eu bati um papo com as meninas do Piri Recicla e elas falam pra gente direitinho como é que a gente começa esse processo dentro de casa. Vamos dar uma olhadinha? Roda aí! E como o assunto de hoje é reciclagem, eu não poderia deixar de conversar com a turma do Piri Recicla. E é por isso que hoje eu vou conversar com a Jasmin Maduenho e com a Flora Dias, fundadoras do Piri Recicla. Gente, prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Olá a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Exatamente. A gente está aqui diretamente para a Rádio Meia Ponte e também para o nosso canal no YouTube, Prefeitura de Pirenópolis. Pessoal, vamos comer. Antes da gente falar propriamente de reciclagem, quem vai me contar aí o que é o Piri Recicla, a história? Quem começa? Flora. Então, nós somos um movimento da sociedade civil em prol da mobilização em relação à geração de resíduos sólidos, né, e a destinação correta desses resíduos, né? Então, basicamente, reciclagem, mas a gente também, os 5 R's, né? Reciclagem, reutilização, reaproveitamento, redução e o... Recusar. Também. Exatamente. Então, a gente está trabalhando, porque só a reciclagem não basta, né? A gente tem que fazer toda outra mudança de hábito em relação aos resíduos sólidos que a gente gera, né? E tem quanto tempo já que o Piri Recicla está em ação? O Piri Recicla existe há 1 ano, né? A gente iniciou esse movimento, assim, nos juntamos como um grupo de pessoas preocupadas com a questão dos resíduos sólidos aqui na cidade, e a questão do lixo mesmo, né? De se incomodar muito, de até já separar o lixo em casa, mas saber que o destino não era correto, não tinha uma destinação correta aqui na cidade.
Então a gente começou esse movimento, somos um grupo de jovens, né? Esse movimento ele é realizado pela COEP, né? Que é a Comunidade Educacional de Pirenópolis, e que nos abraça e nos traz um peso institucional. E a gente está aí nessa luta e hoje, né, assim, esse momento que a gente está vivendo, que é da implementação da coleta seletiva aqui na cidade, é de muita alegria, porque era uma das coisas que a gente vinha né, batendo nessa tecla, insistindo para que isso realmente fosse efetivado. E a gente até tem brincado e comemorado recentemente que agora que a brincadeira começa, agora que o desafio começa, né? Porque essa questão de separar o lixo é uma mudança de hábito que as pessoas não estão acostumadas a fazer. Não é difícil, mas é uma mudança. E a gente sabe que toda mudança encontra resistência. Então, é aí que a gente também se coloca à disposição para estar ajudando nessa questão de sensibilizar as pessoas, né? De ensinar como é que separa. E de trazer também uma consciência sobre outros hábitos, porque como a Flora mencionou, não é só a gente reciclar. O reciclar é a última das nossas opções. A gente primeiro tem que repensar os nossos hábitos de consumo, né? Tá certo. Como o secretário de Meio Ambiente, o César Augusto Trias, falou na semana passada, no dia do lançamento da coleta seletiva, esse é apenas o primeiro passo, é uma ação dentro de um planejamento inteiro para que Pirenópolis seja uma cidade lixo zero. E se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Agora, você estava falando, Jasmine, dessa mudança de hábitos. Então, começando do básico, o que a gente precisa entender na nossa casa sobre reciclagem? Como que eu vou reciclar meu lixo em casa? Vamos começar por aí? Então, dentro da mudança de hábito, uma mudança de hábito simples e rápida é recusar a sacolinha plástica no mercado. Essa é a mais rápida que você pode começar a fazer. E aí, como é que você faz sua compra? Leva sacola retornável, uma bolsa que você tem em casa, antiga, saco de papel, guarda e usa de novo. Ah, não, eu vou até te interromper, porque você está falando da sacolinha reciclável e esse é um projeto que vocês estão em voga, que é maravilhoso, né? Isso. Toda quinta-feira, lá na feirinha, na Praça Central, quem quiser ir, vai lá, pega, ganha sua sacolinha para poder guardar e toda vez que for às compras, leva. Isso, a gente está com esse projeto, vai ser até dia 11 de novembro, então as próximas 3 quintas-feiras. É uma sacola retornável feita de ráfia e é de material reutilizado, então assim, eram sacos que iriam para o lixo e a gente fez a costura artesanal, né, com a ajuda de uma costureira e estamos distribuindo gratuitamente essas sacolas com a intenção de mobilizar que se use ela em vez de pegar a sacolinha plástica no mercado. Não, maravilha, gente, parabéns por essa ação, quero ver todo mundo aí na feirinha e onde quer que seja, nos supermercados, nos mercadinhos com a sacolinha. Agora voltando para aquela pergunta, como é que eu faço para me organizar em casa e para eu me entender dentro desse processo de mudar os meus hábitos? Então, na nossa casa, a gente separa em 3 lixeiras, né? A de recicláveis, a de rejeitos e a de orgânicos. Na coleta atual daqui de Pirenópolis, terão 2 containers, o de recicláveis e o de rejeitos, que vai o orgânico junto. E tem alguns de vidro também. E o de vidro, que é reciclável. Então, do reciclável, você vai separar o vidro dos outros materiais. Lembrando que tem que estar limpo o material. Caixinha de leite, creme de leite, iogurte, passa uma água para colocar dentro do latão de recicláveis. O orgânico, o ideal é que se composte, faça uma composteira. Mas para quem não pode, para quem ainda não tem essa possibilidade, vai junto com o rejeito, que é lixo de banheiro, isopor. Infelizmente o isopor não é reciclável por enquanto, né? A gente ainda não consegue mandar para reciclagem. Então basicamente seria isso, essas 3 lixeiras, fazendo essa separação do reciclável e do rejeito e o orgânico. Bacana. Gente, agora tem um problema sério então, né? Porque quando a gente fala que o isopor não dá para reciclar, em épocas de pandemia, o tanto que delivery cresceu e agora tudo é isopor. Tem alternativa para isso? Bom, eu tenho uma dica, né? Assim, porque realmente a pandemia e o tanto de isopor e marmita que a gente vê por aí é assustador. Eu tenho os meus deliveries favoritos aqui na cidade e aí o que eu faço eu combinei com eles e eu deixo um pote, 2 na verdade, né? Na primeira vez eu deixei 2 potes lá com eles e aí quando eu peço a minha refeição, eles trazem para mim no meu pote. E aí, então eu fico nessa. Então quando eles trazem, eu devolvo um pote. Então sempre tem um pote lá para eles trazerem para mim. Claro que depende muito do estabelecimento e da abertura, né, do pessoal para estar fazendo isso. Mas claro que a gente incentiva. Então se você
né, fizer essa sugestão, quem sabe eles não acatam. E também você, comerciante, dono de restaurante que está aí nos ouvindo, fica também essa sugestão para dar essa opção para o seu cliente, né, dele deixar o pote dele lá, e assim a gente ajuda a reduzir imensamente a quantidade de marmitas que a gente gera. Eu mesma não peço em algum delivery que eu não tenho o meu pote lá. Tá certo, e daí a gente vê, porque essa mudança tem que ser abraçada por todos, é de responsabilidade de todos, é o que todos nós queremos, um lugar melhor, cada vez mais limpo, com a natureza preservada. Falando nisso, como é que a gente faz para participar e aderir ao Piri Recicla? Quem quer falar? Eu posso falar. Bom, o Piri Recicla é um movimento, né? Então, para fazer parte desse movimento, basta você começar dentro de casa a separar os seus resíduos, a adotar hábitos mais sustentáveis, a repensar o consumo, né? Porque às vezes a gente acaba comprando muito mais do que a gente precisa, às vezes compra uma coisa de uma qualidade baixa que vai ser jogada fora rapidamente, sendo que às vezes pode investir um pouquinho mais e ter algo de mais qualidade. Ter também consciência sobre o tipo de material que a gente está utilizando. Então, por exemplo, você pode utilizar pratinhos descartáveis, né? Porque infelizmente hoje a vida, a agilidade, a gente tem muito na nossa rotina essa coisa dos descartáveis. Então, entre um pratinho de papelão e um de plástico, você pode escolher um de plástico. Você pode recusar um canudo. Para que você precisa de um canudo? Né? Você consegue tranquilamente beber num copo sem um canudo, a não ser que seja uma água de coco, que aí realmente você precisa de um canudo, né? Então tem várias coisas que a gente pode começar a recusar, a gente pode começar a repensar, e isso depende de cada um de nós, né? Então esse convite também para a coleta seletiva é uma das formas de entrar para esse movimento, né? Fazer parte do movimento e ajudar a disseminar essas informações, porque a gente sabe que quanto mais longe a gente, né, levar essas informações, mais gente começa a adotar hábitos sustentáveis, e a gente, quem sabe, consegue aí chegar na cidade toda. Pirenópolis ser aí um exemplo de separação de resíduos e reciclagem. Eu tenho certeza que vai ser. E para terminar essa entrevista, no mês passado, Pirenópolis completou 294 anos. E a gente está com a campanha Vem 300, no sentido que da gente se conscientizar em vários âmbitos. E como aqui a gente está falando de preservação de meio ambiente, quais os seus desejos para Pirenópolis daqui 6 anos, quando a gente estiver com 300 anos? Lixo zero, em primeiro lugar. Né? Eu espero que a gente consiga diminuir, acabar com o lixão, que realmente a gente consiga diminuir assim, a geração de resíduos ao máximo possível. E a minha preocupação com Pirenópolis, muito em relação ao meio ambiente, são as árvores. Eu acho que a gente tem que plantar mais, tem que reflorestar a cidade, sabe? No máximo possível também. É um desejo que eu tenho em relação ao meio ambiente, assim, é que a gente possa realmente plantar mais. Os desejos da Flora estão aí, os seus, Jasmin? Olha, eu quero ver esse processo da coleta seletiva muito bem implementado, né? Gostaria de ver a Catapiri, que é a Associação de Catadores, bem estabelecida e funcionando 100%. Os catadores são pessoas importantíssimas nesse processo, são eles que de fato destinam corretamente todo esse material que a gente vai separar para reciclagem. Então, sem eles, esse processo ele trava. Então, e são pessoas muito vulneráveis que precisam do apoio, né, da administração pública e o apoio também da sociedade para que eles desenvolvam um bom trabalho com boas condições. Então, o meu sonho mesmo, assim, daqui 6 anos, que a gente esteja com esse processo da coleta seletiva bem estabelecido, que essa informação tenha chegado para as nossas crianças, para os turistas, né, para quem vem nos visitar também, e saibam o que fazer com o lixo quando vem aqui em Pirenópolis e gera um lixo, né? Então, a gente tem que se responsabilizar pelo lixo que a gente gera. Cada um de nós tem essa responsabilidade, então, que a gente tenha essa consciência e abrace esse processo. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês desempenham. Desejo que os desejos de vocês se realizem. Por enquanto, a gente volta lá para o estúdio. Muito bacana essa matéria, né? Por exemplo, a gente descobre aí que não adianta também você só separar a caixinha do leite. Se você não lavar, você estraga ali aquele lixo que você tinha separado. É importante que, igual foi mostrado no vídeo, né, cada pessoa tem uma realidade, né? Então, o que as pessoas precisam entender é o que é mais fácil. Vou dar um exemplo mais uma vez lá em casa, né? O que eu tenho? Eu tenho uma cesta
né? E coloquei uma mensagem assim: essa casa colabora com a coleta seletiva. E lá eu coloco meu papelão, lá eu coloco meu papel, coloco meu alumínio. As meninas mostraram caixas diferentes. Ali colocou o papelão, um colocou a latinha, outro colocou o vidro. Mas o importante, Carla, é as pessoas entender o que é mais fácil para ela, o que eu posso fazer para colaborar, e cada um colocar na sua realidade. O importante é dar esse pontapé inicial. Perfeito. E eu gostaria, Maico, que você falasse um pouquinho para quem está nos escutando e para quem está nos vendo e escutando, o que é essa diferença desses containers que a gente tem na cidade? Porque quem está passeando por aí vê os containers verdes, os cinzas e tem um também ali de vidro. Como é que é? Me explica a diferença e como a gente lida com esses containers. Os containers de cor cinza a gente utiliza para rejeito, né? Que seria realmente o lixo, o que não dá para reciclar. Seria papel higiênico, papel toalha utilizado, né? Absorventes, fraldas e resto de alimentos orgânicos. Apesar de ser reciclável, né? Dá para a gente fazer uma compostagem. Hoje a gente coloca ele como rejeito. Eu acho que a gente vai ter que fazer um programa sobre compostagem. Perfeito. Para a gente aprender depois e ensinar para todo mundo. Eu tô doida para aprender. É uma segunda etapa do projeto que a gente pensa futuramente. Primeiro a gente focou na parte do resíduo seco, mas futuramente a gente quer trabalhar essa parte orgânica. Então tá prometido aqui no Fala Pirenópolis. Vamos lá, vamos continuar com os containers. Isso. Então, esses containers cinza, eles são recolhidos diariamente, né? Na verdade, de segunda a sábado, em alguns pontos, principalmente no centro histórico, de segunda a segunda, né? Então, o caminhão compactador consegue acoplar nesses containers e bascular para dentro do compactador. E os containers verdes, que foram colocados também em alguns pontos, eles são justamente para os materiais recicláveis. Então, lá em casa, eu separei os meus materiais recicláveis. Eu tenho duas opções: ou eu posso colocar no momento que o caminhão passa pelas ruas, ou eu posso simplesmente pegar esses materiais e levar até um container que esteja próximo à minha casa. Muito bacana. Lembrando que esse número de containers, a ideia é expandir, aumentar esses números pela cidade? Sim, sim. Inclusive a gente já recebeu muitas solicitações. O pessoal está querendo container próximo da casa, quer participar do projeto. E, como se foi o início, é o início de um projeto. Mas a gente quer adquirir mais containers cinzas, mais containers verdes, para poder esse projeto englobar não só Pirenópolis, mas os povoados, as fazendas e etc. Uma coisa bacana também que eu vi por meio do Instagram da Secretaria de Meio Ambiente foi a adesão dos comerciantes da cidade, né? O pessoal está aderindo, está separando. Muito legal esse processo. Como é que faz assim, para participar? A pessoa precisa entrar em contato para agendar um horário? Como é que funciona no caso do comerciante? Então, a gente tem recebido muitas mensagens, o pessoal parabenizando, né, elogiando o trabalho, agradecendo. A gente pede o cadastro dos grandes geradores, né, porque tem certos lugares que o caminhão precisa adentrar dentro do estabelecimento. Então, para a gente planejar uma logística melhor, a gente pede que faça um cadastro, até porque o caminhão não precisa ficar entrando e às vezes não tem nada lá, ficar saindo, às vezes tem um local muito longe, né, e o caminhão não consegue ir. Então a gente pede que ligue na secretaria, que é o 33 31 3604, ou através da nossa rede social, e faça esse cadastro, queiram aderir. Mas é muito legal essa questão da participação. A gente vê principalmente a questão do container de vidro, né? Foi o primeiro que a gente colocou ali próximo à ponte de madeira. E eu consegui encher ele com 25 dias. Que bacana. Né? Então, assim, a geração de garrafas de vidro é muito grande. É uma coisa inédita. O vidro, hoje, se as pessoas tiverem a curiosidade de conhecer onde ele é despejado, não era reciclado. Primeiro que não era viável economicamente para o pessoal da cooperativa e não tinha quem comprava. Então a gente conseguiu uma empresa para comprar e hoje a gente consegue reciclar essas garrafas que é gerado no município. E isso é muito legal porque além da gente fazer um bem para o nosso planeta, né, trabalhar nessa questão aí da poluição, né, a gente também tem um trabalho social, a gente está fomentando um trabalho social que abrange, por exemplo, os catadores. Sim,
Para quem não conhece, a Pirenópolis tem uma cooperativa que é chamada Cooperativa Catapiri. Né? Então, são cerca de 20 associados. Essas pessoas dependem exclusivamente desses materiais. Então, eles trabalham hoje no lixão com a reciclagem desses materiais. Então, a gente consegue incluir, inclusive, atendendo uma lei. Existe uma lei federal, que é a Lei 12.305, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e ela fala sobre esse trabalho de inclusão. Então, a gente consegue levar esses materiais já separados. Então, assim, quando o material ele vai junto, é uma perda muito grande. O papelão que poderia ser reciclado, de repente caiu algum outro produto, eu não consigo reciclar mais. Então, é por isso que tem essa importância da gente estar incluindo os catadores nesse processo. E, Michael, você falou aí do lixão, né? Pirenópolis também tem planos para acabar com o lixão. Perfeito. A Lei 12.305, ela traz a questão do fim dos lixões. Ela foi criada em 2010, porém, os municípios tiveram muita dificuldade para acabar. Questão financeira, o prazo é muito grande, território, né? E o município de Pirenópolis hoje tem até 2024 para encerrar a sua atividade de lixão. Então a gente está trabalhando com esse propósito de acabar com o lixão da cidade. E já tem tratativas nesse sentido? Tem. Estão sendo feitas algumas reuniões para a gente ver a melhor possibilidade, ou a criação de um aterro sanitário aqui dentro, ou a questão de um aterro sanitário compartilhado com outros municípios, ou a questão do transporte com um aterro sanitário já existente. Quando a gente fala de acabar com o lixão, aterro sanitário, esse transbordo, o que na prática, para mim, moradora, o que isso significa? Para eu entender melhor isso. O lixão ele é uma forma inadequada de disposição de resíduos, né? O lixão, você contamina o solo, você contamina o lençol freático, você tem a poluição da atmosfera, você tem a geração grande de moscas, né? Muitas pessoas reclamam a quantidade de mosca que tem aqui. Você tem problema com animais, onde, né, principalmente cachorro, essas coisas são soltos nesses lugares. Então traz uma série de problemas para o município. Além da degradação ambiental que é feita no processo de anos e anos que levam nesse processo do lixão, né? A questão do lixão, ele está incluso no que a gente chama de lixo zero? O que é esse programa Lixo Zero e qual a importância dele para a comunidade? Isso, o Lixo Zero ele foi criado pelo Ministério do Meio Ambiente, ele foi criado no ano de 2019 e ele acolhe projetos com o intuito de acabar com os lixões. Então tem a etapa que a gente, inclusive em 2019, nós fomos escolhidos. O nosso projeto foi a única cidade do Centro-Oeste a ser escolhido o projeto de equipamentos. Então a gente conseguiu essa verba que a gente está fazendo com que a gente implante a coleta seletiva. Então esse projeto ele visa acabar com os lixões e ajudar os municípios a criar os seus aterros e a dispor de forma ambientalmente adequada os seus resíduos. Michael, hoje a gente está falando aqui da importância da coleta seletiva, porque é inédito, é histórico, é um momento muito esperado, né? Eu percebi assim, pelas redes sociais o quanto as pessoas ficaram felizes, comentaram. Realmente é um olhar para o futuro, né? Para a gente ter um futuro melhor. Mas a Secretaria de Meio Ambiente tem outras atividades. O que mais tem em pauta lá que as pessoas precisam estar atentas, que elas podem solicitar à Secretaria, por exemplo? Cara, a Secretaria hoje ela trabalha com a parte de fiscalização ambiental, então, né, combatendo os crimes ambientais. Nós trabalhamos com a parte de educação ambiental nas escolas, nas empresas. Nós também trabalhamos com a questão de uso e ocupação do solo. Então a gente emite a certidão de uso do solo até para fim de construção. E a gente também trabalha com a parte de licenciamento ambiental. Alguns empreendimentos utilizadores de recursos naturais, potencialmente poluidores, eles necessitam de uma licença do órgão ambiental para poder construir e para poder funcionar. Então, antigamente, o empreendedor necessitava deslocar até Goiânia para poder tirar essa licença. Era muito burocrático, muito demorado. Então, a gente conseguiu trazer essa competência para o município. Então, a parte de licenciamento também faz parte da competência da Secretaria. Nós sabemos também que recentemente a Secretaria de Meio Ambiente mudou de local.
quem precisar fazer uma visita e lá resolver alguma coisa pessoalmente, deve ir aonde? Nós estamos localizados ali no antigo prédio do Detran, que é na Avenida Benjamin Constant, quadra 57, número 49. É ali de frente para o Ronaldo da Linhar, de frente ao posto de saúde do Estrela d'Alva. E o telefone para contato é o mesmo também para denúncias? Como Isso, é que é? O telefone para contato é o 33 31 3604. Esse número também ele é o WhatsApp. Então, se você quer fazer uma denúncia, quer dar uma sugestão, quer colaborar com o processo, pode estar ligando ou passando uma mensagem nesse telefone. E a gente também tem um e-mail, que é o meioambiente@pirenópolis.go.gov.br. Maico, esse programa hoje está chegando ao fim, mas eu quero parabenizá-lo pelo processo da coleta seletiva, parabenizar o secretário César, que tem feito um trabalho excelente, parabenizando vocês dois, parabenizo toda a equipe de vocês, e gostaria que você deixasse aí uma mensagem, fim de semana, qual a mensagem que você vai deixar para quem está nos assistindo ou escutando? Cara, eu queria agradecer também ao secretário César, ao prefeito Nivaldo, agradecer a equipe de marketing da prefeitura, que tem feito um trabalho brilhante para que esse processo ele tenha o sucesso que ele merece. E a mensagem que eu deixo é que as pessoas abracem essa causa, que as pessoas comecem a pensar mais no meio ambiente, né? Que as pessoas comecem a ver a questão ambiental num olhar diferente e que os turistas reconheçam Pirenópolis como uma cidade sustentável. É isso aí, pessoal. Então, tarefinha de casa, para quem não começou ainda, vamos começar já. É reciclagem. Bora lá. Tenha um ótimo fim de semana e até o próximo Fala Pirenópolis.